E falando em lei, olha, a CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas convocou a influenciadora Deolane Bezerra e o jogador de futebol Lucas Paquetá para prestarem depoimento na próxima semana. E quem traz todas as informações, os detalhes, é a Aline Beckett. A influencer recorreu ao STF para não depor na comissão parlamentar de inquérito da manipulação de jogos e apostas esportivas. Mas a decisão por parte do Supremo Tribunal Federal ainda não saiu. Além do provável depoimento de Deolane na próxima terça-feira, o jogador de futebol Lucas Paquetá deve ser ouvido na quarta-feira. Lucas Paquetá foi denunciado por suspeita de envolvimento com esquema de apostas esportivas em jogos do campeonato inglês. Segundo a acusação formal divulgada pela Federação de Futebol da Inglaterra, o jogador teria forçado cartões amarelos em 4 partidas, em novembro de 2022 e agosto de 2023. O tio do jogador, Bruno Tolentino, também é investigado e também teve a convocação aprovada pela CPI. Eu lembro a vocês que a influenciadora Deolane Bezerra foi presa em setembro, durante uma investigação de um suposto esquema de lavagem de dinheiro de bets. Além disso, ela também é suspeita de envolvimento com uma empresa chamada Betzord, investigada por crime contra a economia e associação criminosa. Ela passou 20 dias presa e depois foi beneficiada por um habeas corpus concedido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, onde foi presa. Deolane Bezerra é acusada de criar site para legalizar dinheiro de jogos ilegais. E essas convocações para depor atende o pedido do vice-presidente da comissão, o senador Eduardo Girão. De Brasília, Aline Beckett. Bom, e a grande questão é, será que Deolane Bezerra vai falar alguma coisa, vai contribuir com a CPI, mano? Olha, David, ela tentou evitar esse momento, né? Houve pedidos do advogado dela para evitar essa convocação. Tudo indica que, do ponto de vista jurídico, a estratégia mais segura é ela permanecer em silêncio durante a CPI. Mas, diante da personalidade, digamos, histriônica, é difícil imaginar que, diante das provocações que provavelmente vão ser feitas pelos parlamentares, ela consiga conter a boca e ficar em silêncio. Vai ser, no mínimo, divertido, né? É uma descrição curiosa, parece mais uma anedota, uma piada do que uma descrição de uma cena política no Congresso Nacional. Mas Deolane Bezerra e Jorge Cajuru estarão na mesma sala. Eu não conheço os detalhes desse caso, mas me parece que não vai ser de solução simples. O Brasil é um país onde proliferam as atividades ilegais. O que não falta no Brasil é a atividade ilegal sendo conduzida à luz do dia, especialmente no que diz respeito a apostas, a jogos de azar. Eu vejo com espanto essa esperança que algumas pessoas têm de que uma regulamentação qualquer feita pelo Congresso Nacional vai colocar ordem em cima disso. Não é isso que a gente vê quando a gente olha para os países que fizeram essa opção. Inclusive, o Senado adiou a instalação da CPI das bets. O motivo alegado foi que o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, não estava presente. E ele, por ser mais idoso do colegiado, presidiria a reunião que daria início aos trabalhos. Mas o que se pode esperar realmente dessa CPI, não só com o depoimento da Deolane, mas de outros envolvidos, né? Sobre isso a gente vai conversar agora com o Felipe Crisafulli, ele que é especialista em Direito Desportivo e membro da Comissão de Direito de Jogos da OAB aqui de São Paulo. Já agradeço demais a presença no Jornal da Manhã. Bom dia, David. Obrigado a vocês pelo convite. Estou à disposição. Bom, Deolane Bezerra, até mesmo durante uma live, causou preocupação. Ela foi alertada pelos familiares dizendo, olha, cuidado com o que você vai dizer. Ela até disse isso durante a live, né, causando um certo temor por parte dos parentes, porque ela poderia retornar à prisão. Agora, na CPI, será que de fato ela vai contribuir? Lucas Paquetá, enfim, muitos outros personagens envolvidos que são alvos de investigações, não só por parte do Senado, mas também por parte da Polícia Civil? Bom, ela conseguiu, ao final da noite de ontem, ou meio da noite de ontem, a decisão do STF autorizando no habeas corpus preventivo que ela não compareça à CPI
ou, se decidir comparecer, que se mantenha em silêncio e, portanto, nada fale se assim optar. Do ponto de vista da estratégia defensiva, aí vai caber aos advogados dela definir o que é melhor, se ela se mantém em silêncio ou colaborar com a CPI respondendo às perguntas dos senadores. E agora, se ela vai, como o Mano dizia há pouco, aguentar segurar a língua dela e não falar o que ela tiver na cabeça, é difícil de a gente prever. De todo modo, ela não estará obrigada a falar nada na medida em que ela já teve essa decisão favorável por parte do ministro André Mendonça. Nosso comentarista aqui, o Roberto Mota, falou sobre essa dificuldade de a gente ter transparência em relação às bets, né? Tanto que pode ser usada aí para lavagem de dinheiro, como também ter dados aí do sorteio de forma irregular, manipulados. Você acredita que a gente vai conseguir, depois dessa CPI, também durante o funcionamento, aí, direcionar isso melhor para que seja de forma um pouco mais ética, vamos dizer assim? Agora nós temos duas CPIs, né? Bom, a nova CPI, a CPI das bets, acabou não sendo instalada, como nós vimos há pouco na matéria, mas a CPI das apostas esportivas ela já está em vigor há algumas semanas. Essa nova CPI, segundo a razão dela ter sido instalada, dela vir a ser instalada na próxima semana, pelo que se tem de notícia, pelo que se espera, foi justamente essa questão da apuração da influência de jogos virtuais e apostas esportivas no orçamento das famílias brasileiras e eventuais repercussões também do crime organizado, de envolvimentos de crimes, né, relativos à lavagem de dinheiro e tudo mais. Nós temos como principal razão de ser da regulamentação evitar esse tipo de coisas, evitar que os crimes ocorram, evitar que os consumidores, os apostadores sejam prejudicados na medida em que, enquanto as bets acontecem no exterior, né, com sites operando, sediados no exterior, nós temos muito mais dificuldade do apostador brasileiro conseguir se valer dos seus direitos, fazer valer os seus direitos perante essas empresas que estão sediadas no estrangeiro. Porque essas pessoas, os apostadores, acabam não conseguindo fazer valer os seus direitos aqui perante o Poder Judiciário brasileiro. Eles precisam, no caso de, por exemplo, não terem seus saques autorizados ou terem seus perfis bloqueados indevidamente, eles acabam não conseguindo, através do Poder Judiciário brasileiro, recuperar esses dinheiros ou essas contas. Então, uma das maiores vantagens da regulamentação é justamente isso. Agora, o Poder Judiciário brasileiro e também o poder público como um todo, ambos vão ter sob os seus olhares e bem próximos de si a possibilidade de fazer valer os direitos dos consumidores brasileiros. Então, a fiscalização, o monitoramento por parte do Ministério da Fazenda é algo muito importante também e que já temos portaria nesse sentido, justamente com o objetivo de evitar que os apostadores, os operadores, todos os players do mercado possam fugir do que a legislação e a regulamentação prevêem e, portanto, sejam cumpridos todos os direitos e deveres dos stakeholders, como nós chamamos, que são os players do mercado. Agora 9h41. Mano? Pois é, Felipe, bom dia, obrigado pela entrevista. Esse é um mercado relativamente novo no Brasil, mas que é consolidado em vários outros países, como os Estados Unidos, por exemplo. Na sua avaliação, que países deveriam ser referência para a gente pensar o aperfeiçoamento da nossa regulamentação aqui no Brasil, ou já seria suficiente a que foi aprovada recentemente? Nunca é suficiente, mano. Na verdade, se nós olharmos o mundo, a experiência internacional, todos os países estão sempre atualizando as suas legislações, as suas regulamentações acerca das apostas, porque é quase que um enxuga-gelo, uma briga de cão versus rato ou gato, e está sempre alguém tentando passar ao largo da legislação, e quem é o agente regulador ou o poder público, né, por assim dizer, tem de sempre tentar fazer o oposto, né, puxar para cá quem está tentando ir para lá. E se nós olharmos a Inglaterra, por exemplo, que é um dos principais países do mundo onde há apostas, e não só apostas esportivas, né, mas apostas de todos os tipos, qual vai ser o nome do filho do príncipe, ou qual vai ser o novo rei, quando a rainha vai se aposentar, seja lá o que for,
esses países têm, especialmente no caso da Inglaterra, tem uma regulamentação muito sólida de muitos anos, de dezenas de anos, e que está todo dia sendo aperfeiçoada. Nós tivemos recentemente os clubes ingleses entendendo que não devem mais ostentar marcas de sites de apostas esportivas nos seus uniformes. Depois de dezenas de, vários anos, uma dezena pelo menos de anos com essa possibilidade, agora eles entenderam que não é mais o momento de se fazer isso. É o caso do Brasil? Talvez não. Nós estamos ainda engatinhando, mas ao mesmo tempo, nessa regulamentação, né? Mas ao mesmo tempo nós temos essa sorte, se pudermos considerar como tal, de chegarmos no momento em que muitos outros países já têm suas legislações e regulamentações consolidadas, com erros e acertos ao longo desses anos, e os caminhos as rotas sendo recorrigidas ao longo do tempo, de modo que nós podemos observar ao redor o que deu certo em determinados locais, o que não deu certo em outros, e tentar evitar que esses problemas que foram identificados em determinados países não venham a se repetir aqui no Brasil. Evitar que eles venham a se repetir no Brasil, melhor dizendo. Por exemplo, a taxa de canalização, que é como nós chamamos a conversão, né, dos apostadores que saem do dito mercado cinza, que é esse não regulado, para o mercado regulado, em países como França e Portugal, a taxa de canalização foi muito baixa. Por quê? A tributação que esses países colocaram em cima dos operadores e dos apostadores foi muito alta. Então, o mercado de apostas não absorveu os consumidores, os clientes continuaram apostando em sites fora desses países. A taxa de canalização foi baixa por conta disso. O que o Brasil fez? Já identificou esses problemas e fez uma legislação e especialmente uma regulamentação tentando evitar esse tipo de coisa. Então, no início, se pensava numa tributação X e no meio do caminho ela foi remodelada e nós temos a tributação dos moldes atuais justamente com o objetivo de evitar que a taxa de canalização fosse baixa e, com isso, a regulamentação fosse inefetiva e todo mundo continuasse acessando os sites no estrangeiro, nem que fosse através de VPN, como nós ouvimos falar muito na época em que o Twitter esteve bloqueado aqui no Brasil. Doutor, nós vivemos em um país onde o sistema de justiça criminal não está conseguindo dar conta da sua missão. O Brasil tem mercados ilegais de cigarro, de medicamentos falsificados, peças de automóveis adulteradas, até de combustíveis. O Brasil tem há décadas o jogo do bicho. Aqui no Rio eu escuto falar que há bingos clandestinos pela cidade inteira. O que vai ser feito de diferente nessa regulamentação das bets para que funcione um poder do Estado que aparentemente não consegue funcionar em nenhum outro lugar? Mota, é difícil a gente evitar que ilícitos ocorram, porque, embora tenhamos muita gente boa que quer o bem do país e que quer atuar de acordo com a legislação e com a regulamentação, no caso específico das bets, nós temos sempre aqueles que tentam se valer do jeito, não vou nem dizer do jeitinho brasileiro, porque nesse caso é totalmente ilegal e é algo que acontece no Brasil e fora do Brasil, ilícitos, né, e ilegalidades de um modo geral. Então vai caber ao poder público fiscalizar e monitorar e tentar evitar que esse tipo de situação ocorra. Agora, ao mesmo tempo que nós temos aqui na questão das bets, é que o operador também vai ter sua responsabilidade, também vai ter de fiscalizar e monitorar em alguma medida o apostador. Como nós temos como exemplo situações em que há a ludopatia, que é o vício no jogo, o apostador, de repente, ele nem se dá conta de que ele já está numa situação de ludopatia. E aí vai caber ao operador, identificando traços de ludopata naquele apostador, proibir que ele siga apostando, limitar a quantidade de dinheiro que ele pode apostar, ou o número de apostas que ele pode realizar, comunicar às autoridades a situação, e o mesmo vale para situações em que haja a identificação de crimes como lavagem de dinheiro, manipulação de resultados, etc. Até porque para o operador isso é muito prejudicial. Ele oferece as odds dele, né, as apostas, elas têm uns valores previstos de acordo com a expectativa de resultado. Então, se há uma manipulação, se há uma lavagem de dinheiro, se há crimes ocorrendo na plataforma do operador,
isso é ruim para ele também. Ele também não quer que isso aconteça, porque no fim das contas ele é mais um dos prejudicados. Não só a sociedade como um todo, mas também o próprio operador. Então vai caber ao mercado também, de alguma forma, colaborar com essa fiscalização e com esse monitoramento. Conversamos com Felipe Crisafulli, especialista em Direito Desportivo e membro da Comissão de Direito de Jogos da OAB de São Paulo, esclarecendo aí sobre a CPI no Senado quanto às bets. A quem eu agradeço demais a participação no Jornal da Manhã. Obrigado a vocês, um bom dia a todos.